Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Pessoal, com todo esse hype do menos, as pessoas estão enlouquecendo com cada um dos exemplos que aparecem pela internet. Então eu resolvi fazer aqui um compilado e trazer para vocês os melhores exemplos de coisas que o menos pode fazer, de habilidades que ele tem e de como ele pode facilitar a sua vida. Vamos dar uma olhadinha juntos. Diversos usuários do Twitter estão falando que tiveram acesso ao Manus AI e que é incrivelmente bom. Né? A Chubb aqui está falando que não é paga para fazer essa promoção e acabou de testar o acesso de visualização e ele superou em muito o Deep Research da OpenAI. Alucinante. Eu acho isso incrível porque eu estou assinando o modelo Pro da OpenAI exatamente por causa do Deep Research. Já acho ele muito bom, consegui chegar nos limites dele e vou falar mais disso adiante, mas é interessante que o pessoal está falando que ele supera com margem o Deep Research. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que ela usou aqui. Então, basicamente aqui ela está mostrando como foi a experiência dela, fez uma pergunta, aqui os detalhes de como o Manus vai operando, vai fazendo a pesquisa e tudo mais para achar os dados e fazer o report para ela, os passos que ele fez. Ele fala exatamente o que ele está fazendo, o que, que ele está procurando, como ele está usando aquela informação. Já a interface eu achei bem interessante. A do Deep Research também é muito interessante, mas essa aqui parece ter mais detalhes, mais dados, inclusive para você poder validar a forma como ele fez a pesquisa, o que parece ser mais interessante ainda. Vamos ver aqui mais para frente onde é que ele vai chegar. Está fazendo diversas pesquisas, compilando material, seguindo uma lista e aí fez o relatório para ela. Já pela barrinha aqui, eu consigo ver que é um relatório relativamente grande. Uma das características melhores do Deep Research é a profundidade que ele faz a pesquisa. Eu percebi, chegando nos limites dele, que o limite dele são mais ou menos 70 páginas de retorno. Então, eu usei diversas técnicas de prompt para pedir desde respostas pequenas até respostas muito grandes, e a partir de 70 páginas ele entra em parafuso e começa a alucinar. Evidentemente, pode até ser que ele alucine em uma ou outra resposta, mas o Deep Research da OpenAI, acima de 70 páginas, ele alucina com certeza. E o relatório aqui pareceu bem interessante, extenso, detalhado. Eu não vi exatamente top 20 trending PayFi Projects of Last Year. Tá bom, parece bem interessante. Teria que ter acesso ao relatório para ver se realmente é interessante, qual é a qualidade do conteúdo. Mas nós temos aqui também o Mike, que fala que está na hora de esquecer o Grok 3 e o DeepSeek, e que o Manus AI é diferente de qualquer outro agente que ele já tenha visto, e que ele vai dar 10 exemplos. E aqui a gente consegue ver os exemplos que ele colocou. Então, basicamente, aqui ele pediu para o Manus achar um apartamento em Londres, e ele fez isso em menos de 10 minutos. Olha lá, ele pediu, vai escrever aqui o que ele quer, né? Tá, vou mudar para Londres, vou mudar para Londres, onde fica o escritório onde eu vou trabalhar, me acha um apartamento, deu quais são os limites de valor dele e tudo mais. E aí o Manus começa a criar a lista de tasks, ó, o todo.md, em Markdown, né? E começa a fazer pesquisas, ó. Achou diversas pesquisas aqui. Ele pediu alguma coisa de segurança, provavelmente, porque ele está avaliando onde tem o metrô, avaliando que área é segura ou não é segura. Tudo isso feito no browser, como foi dito por um dos fundadores lá, é assíncrono, então se você fechar tudo, depois ele vai te notificar e vai ter a resposta lá. É que ele vai fazendo diversas pesquisas das zonas. Basicamente ele fala aqui, ó, ele deu um resultado e falou, ó, foque nessas áreas aqui, porque provavelmente é o melhor. Isso aqui, ele ainda não terminou totalmente a tarefa, mas ele está falando, ó, foque nessas zonas. Depois ele fala aqui, ó, nessa zona, qual é a média de preço, quanto custa a eletricidade, o transporte, quanto custa e qual é a distância, e todos os outros detalhes. Muito interessante mesmo. Tô empolgado para ver isso aqui. A pesquisa de casa nunca foi tão fácil. Depois ele dá um outro exemplo aqui, pedindo para criar conteúdo para o Twitter. 4 meses de conteúdo para o Twitter dele. E aí ele começa a fazer o plano, começa a executar.
vai indo, vai marcando todas as coisas, ó, tá fazendo o plano para cada semana, para cada dia de cada semana tá fazendo um plano diferente. Aqui ele começa a dar alguns resultados. Praticamente fez um plano de tudo que ele tinha que postar, qual é o horário para postar, qual é o objetivo, quais hashtags usar e por aí vai. Ainda responde num formato aqui de texto conforme requisitado por ele. Muito interessante, muito bom mesmo. Vamos ver se a gente consegue ver em quanto tempo ele fez isso. Tem aqui. Aqui não dá para saber exatamente em quanto tempo ele fez. Aparentemente era em tempo real aqui o vídeo, não sei se era realmente em tempo real ou não, mas se era em tempo real foi muito rápido para fazer uma coisa muito legal, né? O terceiro exemplo que estava rodando a internet aí e que na verdade ninguém sabe dizer se é realmente humanos ou se é uma outra coisa, é esse exemplo aqui controlando aparentemente diversos dispositivos mobile remotamente para fazer quem sabe lá o que. Mais interessante. Depois nesse aqui ele pediu para criar um daqueles joguinhos onde a galinha, no caso aqui um porquinho, tem que atravessar a rua. Vamos ver o resultado em 3D. Bem interessante. Vamos ver se funciona. Vamos ver se ele é atropelado alguma vez. Porque se não for atropelado, ok. Aparentemente ele não fez a parte de colisão porque era para ele ter morrido ali, né? Mas tem a colisão entre os objetos, mas isso não causa, não faz o porquinho morrer. Mas quem é que sabe qual foi o prompt que foi utilizado aqui? Depois ele pediu para construir um joguinho daqueles de um corredor que não acaba nunca, que fosse infinito, como Subway Surfers, alguma coisa do tipo. Olha lá, ele fez, tem aqui o score, pegou velocidade a mais. Interessante, não está medindo a distância corretamente, mas está medindo os pontos aqui. Um outro exemplo interessante, esse aqui, com relação a finanças, fez praticamente uma dashboard de análise das ações da Tesla, né? Fez um resumo aqui executivo e todos os detalhes. Eu vi inclusive um outro exemplo onde esses gráficos são dinâmicos e tudo mais. Muito interessante. Olha lá. Para quem trabalha com análise de ações ou com investimento, ou faz investimento pessoalmente, é muito interessante você conseguir fazer uma avaliação dessa rapidamente, sem ter que ficar procurando e fazendo uma série de coisas para juntar os dados e interpretar os dados. Nesse aqui, ele pede praticamente para criar um transformador de fotos para uma foto feita por pontos. Vamos ver. Faz uma comparação entre a original e a feita em pontos. Escolhe uma foto, ele faz. Você pode controlar o tamanho dos pontos, a densidade da quantidade de pontos e pode baixar naquele formato. Mesma coisa para vídeo. Aí ele pega cada frame, faz para cada frame e gera o vídeo também. Vamos ver aqui o resultado do vídeo. Interessante, ó, ele mostrando aqui no Manus o que foi que ele pediu, os passos que ele fez e ele basicamente deu ali um zip para ele baixar com o app já dentro. Muito interessante mesmo. E depois ele continua aqui mostrando diversos joguinhos e outros efeitos que ele conseguiu criar usando o Manus. Um deles aqui é esse aqui, esse vale a pena dar uma olhada. Ele basicamente cria um jogo de avião usando o tree.js, que é uma biblioteca JavaScript. E a gente vê aqui que é bem interessante, muito bem feitinho. Esse outro usuário do Twitter aqui dá ainda outros exemplos. Ele criou praticamente um relatório inteiro do SEO de uma página, recebendo só o link, e ele analisa o código, vê os detalhes de SEO e faz um relatório. Esse outro joguinho aqui, de um alienígena na Terra, também criado pelo Manus, com controle através do teclado. É um joguinho bem simples, mas em 3D. Isso aqui, na verdade, dá um trabalhinho para ser feito manualmente, né? Não é o ápice do ápice, mas isso demonstra que agora a abstração maior de programação é a própria linguagem natural humana. Basicamente, qualquer pessoa sem conhecimento de programação pode pedir e pode conseguir aplicações que até que são simples para os dias de hoje, mas que já poderiam ter sido consideradas muito tempo atrás como complexas. Ou seja, tem muito espaço para evolução ainda. Aqui, basicamente, ele pede para clonar o site da Apple. Ele vai lá, pega o site da Apple e faz um site igual aquele da Apple, mas
feito localmente com todos os detalhes. Então, desse ponto de vista, nunca foi tão fácil copiar alguma coisa, já que a própria Humanos, por exemplo, pode fazer uma cópia que não é exatamente uma cópia, né? É uma cópia como um ser humano faria. Se você pagasse para um ser humano fazer isso, depois você troca o nome das coisas, seria um site, digamos que baseado no site da Apple. Muito interessante. E finalmente nós temos aqui os valores, os preços do Manus AI. Né? O Starter Pack vai ser $24 por mês. Você vai poder fazer até 100 tarefas por mês, ter pesquisa básica disponível, tempo standard de resposta, suporte por e-mail e ser utilizado por um usuário. No profissional, que eles falam que é o mais popular, é $69 por mês. Você pode usar até 500 tasks por mês. Tem as features avançadas de busca. Tem tempo prioritário nas respostas. Tem e-mail, tem suporte por e-mail e por chat. Pode usar até 5 usuários. Tem integrações customizadas e dados analíticos avançados. E no Enterprise, tá bom. Unlimited Tasks, e isso aqui pode ser muito interessante. Eu acabei de pagar $250 pela OpenAI para usar o Deep Research. Se ele é superior ao Deep Research e me faz ilimitadas as tarefas por 179, acho que é uma ótima oferta. E por fim, só para mostrar aqui, para fazer essa comparação que eu já comecei a fazer, o Manus AI utilizando isso aqui, e eu vou fazer um vídeo mais adiante a respeito, mas basicamente a Manus AI é o cloud com diversos agentes, incluindo o Browser Use, que é um agente open source. Então, o que a gente está vendo aqui agora é que os modelos, mesmo sem você melhorar a capacidade dos modelos, você dando ferramentas para esses modelos, nós estamos aumentando a capacidade de ter respostas melhores e mais elaboradas. Basicamente, o Deep Research, ele se sai melhor do que o chat GPT diretamente, porque ele se dá ao trabalho, ele dá tempo de raciocínio, ele faz diversas pesquisas e ele usa um fluxo para fazer as coisas. Então, já a OpenAI, com o Deep Research, eles estavam fazendo isso e eles conseguiram aí, basicamente, superar o que, pelo menos no Gaia Benchmark, que é um dos benchmarks mais difíceis aí, mais complexos que tem, eles estavam conseguindo superar significativamente os modelos de fronteira anteriores. O Manus AI, ele supera com larga margem no Gaia Benchmark o OpenAI Deep Research e com uma margem mais estreita, mas sempre superando os problemas que são um pouquinho mais difíceis do nível 2 e com uma larga margem, novamente, aqueles mais difíceis de todos que são do nível 3. Então, hoje, o Manus AI é o modo melhor para você fazer o que o Deep Research se propõe a fazer. E não tenho dúvidas que de agora em diante, ainda mais com a comunidade open source abrindo diversos projetos que em teoria fazem a mesma coisa que o Manus faz, a gente vai ver uma explosão aqui da capacidade de uso dessas inteligências artificiais. Isso sem contar os papers aí que estão demonstrando que em breve a gente vai conseguir, até com os modelos atuais, aumentar bastante a capacidade deles e, com outras técnicas ainda, fazer modelos ainda mais avançados. Então, daqui a pouco, o Gaia Benchmark não vai mais servir, nós vamos ter que achar alguma coisa mais difícil, mas ali provavelmente nós já vamos estar na superinteligência. E você, o que você achou? É tudo hype ou tem muita verdade aí nesse Manus AI? Apesar dele usar todas as tecnologias já existentes, a LLM deles não ser proprietária, eles usarem de terceiros, o que você acha desses resultados? Me conta aí nos comentários o que você está esperando e se você vai assinar e vai usar o Manus AI quando ele ficar disponível para todos. Além disso, se inscreve no canal e deixa aquele like. Eu trago notícias quentinhas e maravilhosas para vocês todos os dias, junto com reviews aprofundados das mais novas tendências no mundo da tecnologia e da AI. Meu nome é Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!